É difícil você, em um dia, condensar um conjunto de procedimentos, de metodologia da pesquisa. A encomenda que o Luiz Eugênio me deu foi que eu orientasse vocês a como elaborar um projeto de pesquisa. Então, isso, na verdade, é uma aula de 8 horas que condensa um semestre de curso. Essa disciplina, metodologia da pesquisa, a gente oferece para o mestrado, e praticamente são 15 sessões, né? Então, é um semestre, 4 meses. Mas, enfim, eu fiz um esforço de sintetizar o principal. Então, a ideia minha é essa. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Carmen Teixeira, para quem não me conhece. Eu sou professora aqui do ISC. Na verdade, eu sou professora da UFBA há 37 anos. Tenho orgulho de dizer isso, né? Porque entrei nessa instituição como professora colaboradora em 1980. Então, estamos em 2017, eu já tenho 37 anos ensinando aqui. Ensinei 28 anos na Faculdade de Medicina, ensinava a política de saúde lá, porque eu era do Departamento de Medicina Preventiva. Depois, com a criação do ISC, em 94, já lá se vão 20 e tantos anos, eu me transferi para cá, fui uma das pessoas que ajudaram a construir esse instituto. E de 2002, né, para cá, eu, Jorge Iriarte e Estela Aquino assumimos a disciplina que o professor Naumar ensinava, que era exatamente metodologia da pesquisa. Quando o Naumar foi ser reitor, então a disciplina ficou sem professor, e aí o colegiado discutiu a possibilidade de criar um trio de professores, um de cada área, um de epidemiologia, que é a Estela, um de política e planejamento, que sou eu, e outro de ciências sociais e saúde, que é o Jorge, para a gente assumir essa disciplina de metodologia. Então, tem praticamente 13, 14 anos, né, que nós assumimos essa tarefa, e tem sido um grande aprendizado para mim. Tanto é que, a partir de 2008, quando foi fundado o IAC, vocês também devem conhecer o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Milton Santos, o Naumar me convidou para ir para lá, eu também me transferi para o IAC, ajudei a implantar o BI, o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, e também o mestrado de Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade do EISUL, que alguns de vocês talvez tenham interesse, inclusive, em se candidatar para serem alunos. Então, lá nesse mestrado, eu ensino metodologia da pesquisa. Então, esse ano já estou com a minha turma nova de 20 alunos, segunda-feira de manhã. É por isso que eu estou dizendo que é um curso que eu levo 16 semanas. E aí estão me pedindo para sintetizar em 8 horas. Né? Mas tudo bem, porque é uma introdução. Né? É uma introdução, e com isso vocês ficam... espero que vocês, alguns de vocês pelo menos, que têm interesse em seguir sua trajetória acadêmica fazendo pesquisa, vamos dizer assim, se empolguem, se encantem com o trabalho de produção de conhecimento. Então, como eu coloquei aqui no título, é uma visão geral. Né? Eu dividi a exposição em 3 partes. A primeira parte, o que é ciência, afinal, é sempre vamos dizer assim, uma reflexão introdutória que nós fazemos para que cada um de vocês se situe no chamado campo científico. Quer dizer, quem pretende seguir carreira acadêmica, quem pretende fazer um mestrado, um doutorado, se tornar um pesquisador, no fundo está dando um salto em sua trajetória profissional e, de uma certa forma, redefinindo sua identidade. Deixa, muitas vezes, de ser um técnico, não é um técnico que opera em determinada área do conhecimento, que aplica conhecimentos já sistematizados, às vezes até em manuais, em normas, em portarias, e passa a ser um produtor de conhecimento, ou seja, alguém que se insere no processo de pesquisa, numa linha de pesquisa, num grupo de pesquisa. E isso é um processo que exige uma certa reflexão. Quer dizer, afinal de contas, o que é ciência? O que é produzir conhecimento científico? Qual a diferença entre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento? Onde é que eu estou, né, me inserindo quando eu estou me inserindo no chamado campo científico? O que é um campo científico? O que é teoria? O que é empiria? Então, tem uma série de perguntas de termos, de noções, de conceitos que circulam
nessa área científica que exige que a gente pare um pouquinho para pensar. Muitas vezes são palavras que a gente usa no nosso diálogo cotidiano, que está no nosso senso comum, mas que a gente nunca parou para refletir. Afinal de contas, o que é ciência? Essa é uma pergunta que eu faço para os meus alunos de graduação. No primeiro ano, quando eles entram lá no BI, eu dou uma disciplina lá chamada Iniciação Científica. E a primeira aula eu faço um pré-teste e faço essa pergunta para eles. Qual a sua experiência com conhecimento científico? O que é que você aprendeu no ensino médio? Quais foram as disciplinas que você estudou que aproximaram você do conhecimento científico? E, a partir dessa experiência, o que é que você considera ciência? E é muito interessante, porque a maioria dos estudantes que entram na universidade reproduzem uma concepção tradicional de ciência que vem sendo muito contestada na contemporaneidade. Ou seja, nosso ensino médio está completamente atrasado em relação ao debate contemporâneo que existe no campo da filosofia, da história e da sociologia das ciências. Então, o esforço que a gente faz no primeiro momento, nesse curso de iniciação científica, é exatamente puxar esses alunos, vamos dizer assim, que estão ainda lá no início do século XX, né, do ponto de vista do pensamento sobre a ciência, para o século XXI. Nós estamos no século XXI. A ciência é um conhecimento que se desenvolveu a partir do século XVI. E muito do que nossas escolas ensinam não chega nem ao século XX. É isso que eu estou querendo dizer para você. Não é o básico que se ensina, não chega muito mal, chega ao início do século XX. Não chega ao debate contemporâneo, né, que já existe hoje sobre a universidade, sobre a ciência, a crise das ciências nesse início de século XXI. Então, esse primeiro momento eu espero apresentar mais ou menos até umas 10 horas, né, conversando com vocês. E fazemos um pequeno intervalo e vou passar um filme que é um documentário sobre o olhar, mas é muito estimulante para uma reflexão sobre, afinal de contas, como podemos conhecer o mundo. Se ciência é uma forma de conhecimento, eu estou tratando, então, com conhecer o mundo, conhecer a mim mesmo, conhecer os outros, conhecer a realidade que me cerca. E como é que eu conheço o mundo? A partir dos sentidos, a partir da visão, a partir dos 5 sentidos, é uma percepção que eu tenho do mundo. Será que o que eu percebo corresponde de fato à realidade? Será que a realidade se apresenta assim, tão transparente aos nossos sentidos, ou será que é muito mais complicado do que isso? Eu ontem estava revisando essa aula e montei tipo assim um passo a passo. Foi até interessante, quero agradecer a quem me convidou para o curso, porque eu não tinha feito isso ainda. Então, quando me coloquei o desafio de, dar assim, o beabá da elaboração de um projeto de pesquisa, eu falei, sabe de uma coisa? Podia ser assim, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Aí consegui fazer 10. Ficou legal, vocês vão gostar. Assim, não é bom isso? Assim, o que você faz primeiro, o que você faz depois? Aí eu acabei organizando a aula toda assim. O primeiro passo é fazer isso, o segundo passo é fazer aquilo. Então, estou na intenção de vocês são meus cobaias. Se vocês conseguirem fazer esse passo a passo e no final ter um projeto, vai ser um sucesso da minha experiência científica. É assim que a gente faz o experimento, entendeu? A gente planeja, depois a gente executa, no caso vocês vão ser os sujeitos, os ratinhos, da minha experiência. Estou brincando, não, são sujeitos, pessoas, seres humanos criativos, que podem, inclusive, modificar essa proposta metodológica que eu estou apresentando. Se vocês entrarem na internet hoje e colocarem lá metodologia da pesquisa, vocês vão achar milhares de coisas. Livros inteiros, aulas, PowerPoints, artigos, e às vezes os autores não são, vamos dizer assim, eles não concordam, Há abordagens diferentes, há perspectivas diferentes. Então, o que eu estou trazendo aqui é a partir da síntese da experiência acumulada, a partir das aulas que eu tive com o professor Naumar, que foi meu professor de metodologia desde os tempos lá do mestrado, em 1979, 80. Depois acompanhando as aulas dele no curso aqui de mestrado e doutorado, e agora a experiência que a gente está tendo, eu, Jorge, Estela e Tereza, Marcelo Rocha, Liliana,
outras pessoas que se interessam por esse assunto, por esse tema da metodologia da pesquisa. Então, vamos lá. Tudo bem até agora? Podem me interromper a qualquer momento, viu? Por favor, se não entenderem alguma coisa, ou se quiserem comentar ou perguntar mais algo, alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Isso aqui, essa primeira pergunta, o que é ciência? Afinal, é o título de um livro de um pesquisador australiano chamado Alan Chalmers, que eu tenho em PDF todinho e vou passar para vocês. O título do livro é exatamente esse. O que é ciência, afinal? Para responder essa pergunta, eu estou me baseando em um outro artigo muito simples, é um artigo pequeno, do Araújo, Carlos Araújo, um pesquisador da área de comunicação social, que faz inicialmente uma distinção entre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento que ele identifica como sendo o senso comum, o conhecimento religioso, o filosófico e o artístico. Ou seja, esses são formas de conhecer o mundo. O artista tem uma forma de conhecer o mundo, tem um tipo de olhar. O poeta transfigura as imagens. O pintor, não é? O cantor, enfim, todos os artistas, de uma certa forma, eles produzem conhecimento, um conhecimento que é muito diferente, por exemplo, da religião. A religião é um conhecimento revelado, baseado na autoridade religiosa, na ideia de Deus, ou de deuses, enfim, não contestável, né, completamente diferente também do conhecimento científico. O conhecimento filosófico também é uma forma de conhecimento diferente do científico. Então, quais são as semelhanças e diferenças entre esses conhecimentos? Eu trouxe aqui para vocês as definições, a sistematização que o Araújo faz no texto dele, que eu também vou passar para vocês, para o e-mail de vocês lerem com calma e refletirem. O senso comum é o que os gregos chamavam de doxa, opinião, né? Porque toda essa discussão sobre conhecimento começou lá com os gregos, né? Com a filosofia grega, com o milagre grego, lá muito antes de Cristo, antes dos pré-socráticos, de Sócrates, Platão e Aristóteles. E já naquela época eles faziam essa diferença entre o que era um conhecimento baseado numa mera opinião, que todo mundo pode ter. Qualquer um pode ter uma opinião sobre qualquer coisa no mundo. Eu acho, é o achismo. Não, o que é isso? Eu acho que é não sei o quê. Mas você pode não ter, isso pode ser uma mera opinião, sem nenhum fundamento, sem nenhuma evidência, vamos dizer assim, empírica, sem nenhum suporte na própria experiência, uma mera opinião. É o tal do senso comum. É um conhecimento adquirido no cotidiano, ele é empírico, ou seja, é relacionado com a nossa vida, né, cotidiana, sensível, superficial, popular ou vulgar, imediatista, acrítico, inexato, valorativo, falível e limitado. Um monte de adjetivos que tem nesse texto do Lakatos, que caracteriza esse senso comum. Qualquer um pode dizer, Temer é ladrão. É uma opinião, né? Até a gente ter provas, ter evidências que comprovem um comportamento desse tipo, isso é uma mera opinião. Por isso que a delação é uma coisa perigosa, porque qualquer um pode delatar o vizinho, né? Qualquer um pode ter uma opinião qualquer sobre um colega, né? E fulano é horrorosa, Beltrano é mau caráter. Sim, isso é opinião. Né? Ou, que mulher linda, maravilhosa, que pessoa encantadora. Opinião, baseada apenas em sua experiência imediata, sensível, não é, com aquela pessoa, ou com aquilo que lhe foi passado pela mídia, pelo WhatsApp, e que aí a gente vai lendo e vai repetindo, sem nenhuma preocupação em comprovar, em confirmar, em analisar, em avaliar. Estão entendendo o que estou querendo dizer? E olha só, isso é o que povoa o nosso cotidiano. O senso comum é importante, claro que é importante, porque é através da linguagem do senso comum que a gente se relaciona com os outros. Mas não podemos dizer que ele é científico, não é. Ele não é, como os gregos faziam a diferença entre doxa, opinião, conhecimento doxológico, e o conhecimento racionalizado, com fundamentação, que eles chamavam até de um nome difícil, episteme, ou episteme, que dá
o prefixo de epistemologia. Epistemologia, o ramo da filosofia que estuda o conhecimento. Vem lá da Grécia. E aí a palavra grega que se refere a conhecimento é episteme, e logia é o estudo. Então, o estudo do conhecimento é epistemologia. O senso comum é o que nos, vamos dizer assim, coloca na vida em sociedade. Mas é exatamente a ruptura ou a distinção com esse senso comum que coloca a gente na possibilidade de construir um conhecimento diferente. Lá na frente eu vou dizer quais foram os filósofos ou os epistemólogos, né, pessoas que se dedicam a estudar a epistemologia, que nos ajudaram a fazer a ter essa compreensão. Dois, né, vou logo adiantando para vocês, são duas pessoas importantíssimas. Um é o Gaston Bachelard, que analisou a história da ciência e propôs o conceito de ruptura epistemológica, de corte epistemológico. E o outro é o Pierre Bourdieu, sociólogo, que tem um livro que discute, inclusive, a questão da relação entre senso comum e o conhecimento científico no campo da sociologia, que é a área mais difícil de você fazer essa separação. Porque todos nós vivemos em sociedade. A vida em sociedade é impregnada de senso comum e também de conhecimento científico. No mundo contemporâneo, hoje, o conhecimento científico se difunde até através da televisão, da internet, etc. Então, a gente vai fazendo uma mistura enorme entre conhecimentos que são mera opiniões e conhecimentos que já são científicos. Vocês vão numa banca de revista, várias revistas são revistas de divulgação científica. Traduzem numa linguagem cotidiana, numa linguagem simples, numa linguagem vulgar, muitas coisas que são produzidas em laboratório, que são fruto de pesquisas complexas. Vocês pegam revista como Super Interessante, Planeta, revista como Mundo Estranho. Muitas coisas que você lê ali são, no fundo, vulgarização de conhecimento científico. Na área da astronomia, da física, da biologia. Revistas de dieta, por exemplo, muitas vezes são vulgarização de pesquisas no campo da nutrição. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa é uma dificuldade muito grande para nós hoje, porque nosso conhecimento tudo isso está misturado no nosso cotidiano. Inclusive o conhecimento religioso, para ir passando. O conhecimento religioso é o contrário do senso comum. Ele é apresentado como exato, infalível, porém não verificável. É a verdade revelada pela autoridade religiosa, isto é, ele não é posto à prova pela experiência. Pressupõe um sujeito que tudo conhece, que é Deus. Conhecer, portanto, é compreender uma verdade que já está pronta, revelada, e a questão do conhecimento religioso não é baseado na experiência nem na dúvida, e sim na crença, na fé. Então, pronto, você não precisa questionar. Deus criou o mundo em 7 dias. Está na Bíblia, é verdade. Eva foi criada da costela de Adão. Está certo. Não me interessa a biologia, não. Que a biologia diga que ninguém pode criar ninguém a partir de uma costela. Né? Que, pelo contrário, isso se dá a partir da reprodução do óvulo com espermatozoide, 9 meses no útero de uma mulher. Não, mas Deus pode tudo. Então, o conhecimento religioso contempla, inclusive, a ideia de milagre, do sobrenatural, aquilo que ultrapassa a natureza, mas que eu posso acreditar. Tanto é que eu vou para a Igreja do Bonfim e encho lá a sala de ex-votos, agradecendo por milagres, coisas que a ciência não consegue explicar. E que a fé das pessoas faz com que elas pensem que é verdadeiro. Que foi assim porque Deus quis. Então, o conhecimento religioso é completamente diferente do conhecimento científico. E ele é apresentado nos chamados livros sagrados das várias religiões. Estou citando, no caso, a Bíblia, que é do cristianismo, mas podia ser o Torá, dos judeus, ou o Alcorão, dos muçulmanos. E é importantíssimo também o conhecimento religioso, porque com base na fé que se tem em determinados conhecimentos, se faz coisas maravilhosas e se faz coisas terríveis. A ação humana, não é? A ação humana, a nossa ação, enquanto seres humanos, é fundamentada no nosso conhecimento do mundo, seja ele o senso comum, seja o religioso. O conhecimento religioso faz com que, por exemplo, os árabes saiam matando os infiéis,
e praticando atos terroristas, né? E dizem que isso está fundamentado na sua crença de que nós precisamos, né, fazer isso, né, e jogar um avião lá numa torre gêmea lá nos Estados Unidos, como fizeram no 11 de setembro, ou como os missionários fizeram, que quando vieram para o Brasil, saíram capturando, escravizando os índios e transformaram 4 milhões, sei lá, de índios que tinham na época nos 400 e poucos mil que nós temos hoje. Um verdadeiro genocídio. Talvez o maior genocídio da história foi o que os europeus praticaram com os primeiros habitantes, os habitantes das Américas. Podem ler isso num livro terrível, chamado A Conquista da América, de um historiador, Todorov. Quando meu filho, que é historiador, teve acesso a esse livro, estava em casa, para vocês terem uma ideia. Eu estava em casa trabalhando no computador, ele entrou assim no meu quarto, minha mãe, chorando. Eu tomei um susto. Minha mãe, eles não tinham nenhuma condição de resistir. Eu falei, o que foi, André? Foi o que aconteceu? Aí ele, minha mãe, não era possível, não era possível. Aí, quando ele se acalmou, ele me contou. Ele estava lendo o livro do Todorov sobre a estratégia do Fernando Cortés em capturar e exterminar a civilização Inca. E disse, eles não tinham nenhuma condição de resistir, do ponto de vista tecnológico, havia um choque cultural completamente diferente, armas de fogo versus armas brancas, e principalmente, que é isso que o Todorov conta no livro dele, que chocou meu filho, eles tinham uma concepção de guerra completamente diferente. Para eles, a guerra implicava enfrentar um inimigo cara a cara. Para o conquistador, não, eles usavam armadilhas, ardis, enganação, ilusão. Eles mentiam. Para um Inca, o confronto com o inimigo era uma questão honrosa. Estão entendendo isso? É uma questão cultural. Eles jamais poderiam admitir que eles estavam sendo enganados, e foram enganados, e por isso foram exterminados. E nós somos enganados. Hoje, essa cultura, né, do engano, da ilusão, da alta ilusão, da auto-engano, se tornou a cultura hegemônica. Né? Não, confiar na palavra do outro, na honra do outro, na ética do outro, uma coisa cada vez mais distante do nosso cotidiano. De que da responsabilidade do outro, não. Antigamente era assim, dou a minha palavra. Hoje, a palavra... Estamos na era da chamada pós-verdade. Vocês já viram essa palavra? Palavra que foi colocada no dicionário Oxford o ano passado, que sacramenta a ideia de que qualquer um pode dizer qualquer coisa e, desde que circule nas redes sociais, é considerado verdadeiro. Porque todo mundo fica reproduzindo, curtindo e compartilhando dezenas e milhares de mensagens sem nenhuma preocupação se aquilo é verdadeiro. Estamos na sociedade do conhecimento, mergulhados no conhecimento, sem mais nenhuma preocupação de distinguir o que é opinião, do que é fé, do que é ciência, do que é filosofia. Uma panaceia generalizada. Eu estou chamando a atenção porque isso é fundamental para quem quer fazer pesquisa. Ter essa visão crítica. A gente chama isso nos nossos cursos, né? Ter uma visão crítica. O que é ser crítico? Não é sair falando mal de todo mundo, não. Ser crítico é saber distinguir, né, o que é do que não é, o ser do não ser, ou seja, duvidar, usar duas coisas que são fundamentais. O espanto dos gregos e a dúvida de Descartes. Os gregos olhavam para o céu e se espantavam. Por que é assim? É uma palavra grega maravilhosa para definir o que é o espanto. O espanto que faz uma criança perguntar para a mãe, o que é isso? Por que o céu é azul? Por que o mar, não é, tem ondas? Não é? Por que as flores se abrem? Por que o passarinho canta? Uma criança de 6, 7 anos pergunta. É o período das perguntas. Nós precisamos voltar a ser criança e perguntar por que isso é assim e não assado. Um pesquisador é alguém que guarda dentro de si essa eterna criança, curiosa, que não aceita qualquer resposta. Por que isso é assim? E o Descartes sistematizou isso no discurso sobre o método. Ele disse, olha, a igreja está me dizendo muita coisa, que o mundo é quadrado, entendeu? Ou então os indianos estão dizendo que é sustentado por elefante.
Aí os vikings estão dizendo que se a gente for nadando até o fim, vai cair no abismo e que vai encontrar o Valhalla. Será? Todas as religiões têm seus mitos de origem. Todas as religiões precisam, não é, construir uma explicação, porque a maioria das pessoas não consegue conviver com a dúvida. Nesse ponto, continuam crianças. As crianças querem resposta, não conseguem, tem que ter uma resposta. Será que tem vida depois da morte? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Isso dá muita angústia existencial na maioria das pessoas. Fazer perguntas sem resposta, às vezes dá muita angústia. Então, é preciso acreditar em alguma coisa, eu me aferro logo na primeira opinião, na primeira religião que me apresenta. Posso até me tornar fundamentalista e achar que está todo mundo errado, menos eu. Olha que loucura. O cientista não. O cientista acha que não sei. Por isso eu vou investigar. Só sei que nada sei, diria o Sócrates. Não sei. Não sei e aprenda a conviver com esse não saber. Aguento. Tem que ser corajoso. Olha o que eu estou pedindo para vocês. Tem que ser corajoso. Se desvestir um pouco de suas crenças, hein? De suas opiniões, jogar, tirar essa... E dizer, bem, a partir de agora, eu não vou acreditar em qualquer besteira que me disserem na Rede Globo. Entenderam? Eu não vou acreditar em qualquer bobagem que um professor diga em sala de aula. Vou pesquisar. Mesmo que seja um professor assim, que todo mundo goste, que tenha uma certa experiência, que eu possa olhar lá o currículo. Será? Vou conferir, por que não? Ninguém pergunta, não. Foi assim, fica por isso mesmo. É assim mesmo. Horrível. Horrível, horrível. Não vamos aceitar isso. Precisamos, pelo menos na nossa, né, no nosso cantinho, não é? Aceitar que o mundo mudou, a revolução científico-tecnológica, a sociedade do conhecimento, eu também uso computador, rede social e tudo, só que manter sempre essa atitude, não é, crítica, certo? Pensar pela própria cabeça. Hein? Aprender a pensar vocês vão ver isso no filme, que é muito interessante. Pensar pela própria cabeça, formar seu próprio juízo, buscar seus próprios argumentos, conversar, dialogar, evidentemente, com quem tem mais experiência do que a gente, que já viveu, ler os livros de pessoas que já refletiram, etc. E escolher com quem, não é? Com quem dialogar. Eu sempre digo isso para meus alunos. É impossível a gente estudar todos os autores, mas é possível a gente escolher aqueles com quem a gente gosta de conversar. Tem gente que gosta de conversar com Foucault. Eu gosto de conversar com Foucault. Eu tenho toda a obra de Foucault. Quando eu fico me perguntando algumas coisas, eu vou lá e pergunto. Porque Foucault estudou sobre temas que me interessam. A loucura, a clínica, a sexualidade, o poder. Ao longo da minha vida, eu me interessei por esses temas também. E eu tenho que ver um filósofo, um homem inteligentíssimo, que produziu uma obra colossal. Então, eu vou lá e converso com ele. Depois eu conto para vocês uma história de Maquiavel que me inspirou muito também. Mas, enfim, vamos seguindo. Está indo bem, né? Conhecimento, senso comum, a gente já entendeu mais ou menos. Conhecimento religioso tem o seu valor, não é? Mas, no caso da pesquisa científica, ele deve ser, vamos dizer assim, colocado de lado. Porque um conhecimento baseado na fé é completamente antagônico a um conhecimento baseado na dúvida, na razão. O conhecimento filosófico, estou falando o tempo todo dos gregos, os gregos não foram que começaram toda essa história, né? E definiram a própria palavra filosofia vem da raiz grega, que significa o quê? O que é filosofia? O amigo da sabedoria. O filósofo é um amigo da sabedoria. É alguém que... Eu estou falando, precisamos escolher os nossos amigos. Precisamos escolher aqueles com quem a gente gosta de conversar. Pessoas que nos ajudam a compreender melhor o mundo e a nós mesmos. Pessoas que dão respostas às perguntas que nós fazemos.
que nós fazemos muitas perguntas, né? Muita coisa a gente não sabe, então vamos procurar as respostas que já foram dadas para ver se a gente aceita ou não. Os gregos faziam isso. Conta a lenda que o Sócrates andava pelas ruas de Atenas, não é isso? Perguntando coisas às pessoas. Por isso a célebre frase, só sei que nada sei. Ele perguntava, o que é a beleza? Aí as pessoas não conseguiam responder. O que é o amor? Vamos tentar fazer esse exercício aqui? É dificílimo. Porque ele está trabalhando com substantivos abstratos. Vocês lembram lá das aulas de gramática? A gente distingue substantivo abstrato, substantivo concreto. Né? Eu digo uma mesa. Mesa é concreto, não é? Mas beleza é abstrato. A pergunta, será que essa mesa é bonita? Aí vem. Quais são os critérios para definir se essa mesa é bonita ou não? Aí pronto, complicou-se. Caímos no plano da abstração, da definição do que é belo, do que é bom. Não é? Aí vem uma série de palavras que são palavras do nosso vocabulário, mas que são palavras difíceis de definir. Amor, todo mundo fala de amor. Ah, eu te amo. Ah, faz declarações de amor, faz canções de amor. Mas o que é o amor? Tem um célebre diálogo do Platão, que é exatamente sobre a dificuldade, chama-se O Banquete. São um bando de aqueles filósofos daquela época sentados em torno de uma mesa, que eles gostavam de um vinhozinho, né? Sentados de uma mesa, comendo, bebendo e conversando sobre o que é o amor. E cada um diz uma definição completamente diferente. A mais, vamos dizer assim, mitológica, né, que se vai buscar nas origens do mito, é que na criação do mundo os seres foram criados bifrontes, ou seja, em duas partes. E que por isso que depois foram separados e que por isso que vivem pelo mundo a procurar sua cara metade, sua meia laranja, a outra banda da maçã. E se... Alma gêmea, exatamente. É o mito de que quando fomos criados assim, colados pelas costas. Se éramos dois homens, viramos homens homossexuais que saem por aí procurando sua cara metade. Se éramos duas mulheres coladinhas, somos lésbicas. Se era um homem ou uma mulher, que era o mais comum, aí somos heterossexuais e saímos buscando a nossa cara metade. Tem algum fundamento na experiência esse tipo de explicação? Não. Por isso se diz que é mitológica. Você remete ao mito primeiro de uma época, não é, sem tempo, em que as coisas foram criadas assim, como a tal da costela do Adão, né? A mulher da costela do Adão. Poeticamente é muito bonito. Eu gosto. Mas cientificamente não tem nenhum fundamento. Não é? É a mesma coisa que se pensava, vamos tão longe não, no século XVII, quando não se conhecia micróbio, quando não se conhecia bactéria nem vírus. As pessoas, vocês lembram da biologia, do início da biologia, da teoria da geração espontânea? Roupa com suor, com mau cheiro, lembram disso? Está vendo? Pronto, aí inventava aquela história, muito bem lembrada. Olha, é fantástico a gente pensar que o microscópio só passou a ser utilizado na ciência no século XIX. Pasteur, aí lá, ele via lá no Instituto Pasteur e começava a ver. Tem mesmo uns micróbios, bios de vida e micro, ou seja, uns seres vivos minúsculos, que podem ser, quem sabe, né, os agentes causais das doenças, como o bacilo de Koch, porque foi descoberto por Koch, como o treponema pálido da sífilis, tudo descoberta do século XIX. Quer dizer, então, que as pessoas antes não ficavam tuberculosas? Ficavam, não sabiam era como. E aí viam com aqueles tratamentos mais doidos, né, que não tinham nada a ver, de fato, com a gente causá-lo. A sífilis, ficaram o próprio Nietzsche, coitado, filósofo, né? Morreu sifilítico, contaminado com sífilis, provavelmente com prostitutas.
não havia o controle das DSTs, como hoje a gente tem os programas de controle das DSTs. Hoje a gente faz, né, diagnóstico sindrômico de sífilis, trata, não precisa nem fazer muito exame. Toda mulher no pré-natal faz lá seu VDRL para poder evitar papapá. Isso não tem um pouco mais de 100 anos. É incrível isso. Eu acho incrível. Eu tenho 61 anos e continuo me surpreendendo com o desenvolvimento científico do século XVII para cá. Da física, da química, da biologia do século XIX, que modificou completamente todo o tratamento na área da saúde. Vocês, tem muita gente aqui da área da saúde, imaginem como era no tempo do Cabral, como era no tempo do Dom Pedro I, em aquelas mesinhas, aqueles negócios, aquelas folhas, aquelas coisas. Claro que tem muita coisa que ainda tem valor, daí a fitoterapia. Mas, pelo amor de Deus, se tratava sífilis com mercúrio. Entendeu? E hoje a gente sabe que intoxicação por mercúrio já causa outro problema, que é o saturnismo, mas era o tratamento medieval para sífilis. Do Paracelso. Está na história, vai ficando para trás, né? Enfim, mas voltando à filosofia. Filosofia, que deu início a tudo isso, o que eu estava falando, que é o amor, não é? Sócrates que dá a resposta mais interessante, que acabou sendo resgatada por um psicanalista do século XX. O amor é a falta que a gente sente do outro. É o desejo. E esse desejo nasce desse vazio que cada um tem dentro de si e que precisa ser completado. Precisamos chegar ao século XX para a psicanálise resgatar essa noção de amor como falta. Falta. Se eu sou completo, não preciso amar ninguém. Não sou. Sou incompleto, por definição. Porque nascemos de uma mulher, de uma mãe, nos separamos do corpo dela. E o resto da vida sentimos a falta daquele ninhozinho em que a gente foi gerado, ficou lá 9 meses, todo acolhidinho, super protegido. E precisamos sempre de uma mão, de um ombro, de um afeto, de um acolhimento. Essa falta que faz a gente amar as outras pessoas. Que socialmente se transforma em quê? Em solidariedade, em união. Olha só, precisou a psicologia do século XIX se desenvolver e a psicanálise do século XX, Freud, etc., e os psicanalistas, para a gente resgatar a concepção de amor do banquete grego. Porque os físicos e os químicos e os biólogos não estavam interessados no amor. Entenderam o que eu estou querendo dizer? O amor não era objeto de preocupação científica, era coisa de poeta. Era coisa do conhecimento artístico, no máximo filosófico. E o que é filosofia, então? Uma forma de conhecimento que avalia as outras formas de conhecimento. É valorativo, infalível, exato, não verificável, sistemático e racional. É elucidativo, busca explicar os conceitos. É crítico, não aceita nada sem exame prévio. É especulativo, ou seja, provém de uma atitude teórica, abstrata, globalizadora, que envolve os problemas numa visão total. A melhor definição de filosofia, para mim, é a do Deleuze. Deleuze diz, filosofia é a construção de conceitos. Ponto. Fica fácil. É isso que eu estou brincando aqui com vocês. O que é beleza? O que é amor? O que é justiça? O que é solidariedade? Né? O que é poder? Né? O que é política? E aí vem a filosofia política. Entenderam? Filosofia da ciência. O que é ciência? A filosofia ajuda a construção de conceitos. Todos nós precisamos de filosofia. Já estava falando também do conhecimento e da experiência artística. Manifesta-se como um ato subjetivo e não objetivo. O sujeito não pressupõe possuir a verdade última. Utiliza métodos e técnicas, mas não oferece explicações universais nem generalizadas. Essa é uma característica singular do conhecimento artístico. Ele é autoral. Vejam o que acontece no conhecimento científico, não é? A gente procura até usar o impessoal nos textos. A gente fala de áreas do conhecimento. Epidemiologia, ciência política, né? Sociologia. Quando alguém realmente é muito interessante, quando algum sociólogo, algum epidemiologista cria conceitos novos,
apresenta novos paradigmas, como diria o Thomas Kuhn, aí é que ele fica conhecido. Mas a maioria dos textos, né, são como se fossem pessoais. O cientista faz parte de uma rede de pesquisadores, faz parte de um campo científico, e muitas vezes ele evita até usar o eu. Eu fiz assim, eu fiz assado. Nas ciências naturais é muito comum que se use o verbo no impessoal. Nós, não é? Ou impessoal, fez-se, aconteceu. Nas ciências sociais, não. Há uma tendência, muitas vezes, a identificar o autor. Mas a ideia de autor, ela é radicalizada no conhecimento artístico. Ninguém pode confundir um quadro de Picasso com um quadro de Giorgione, ou com um quadro de Manet, ou com um quadro de Portinari. Cada um tem o seu estilo. Aliás, os grandes artistas desenvolvem exatamente isso, um estilo. Você vê um filme de Glauber Rocha, ou um filme do Wim Wenders, que não é um filme comum, né? É um filme que tem o toque do artista, o estilo do artista, o olhar, a visão do artista. Então, seja na pintura, na arquitetura, na escultura, no cinema, na poesia. Alguém confundiria o traço de Niemeyer com outro? Não, é Niemeyer. É Niemeyer, isso é Niemeyer, porque ele tem um traço que o caracteriza. Outros podem até imitar. Aliás, os bons artistas são imitados, mas normalmente eles se tornam conhecidos e grandes quando superam o mestre. Quando aprendem imitando e depois encontram a sua própria voz. Não é assim? Aí a gente identifica os poetas, Carlos Drummond, Emily Dickinson, João Cabral de Melo Neto, vocês vão ver aí no filme Manuel de Barros, é inconfundível. É subjetivo. O conhecimento artístico ele é feito do coração. Ninguém pode confundir Beethoven com Mozart ou com Bach. Hein? Podem até ter estudado tudo que o antecedeu, mas encontram uma síntese que é sua, própria. As artes são um domínio extraordinário do conhecimento humano. Por isso que lá no IAC, a gente trata de ensinar os alunos cultura científica, cultura humanística e cultura artística. Isso não é ocioso. É porque hoje em dia a gente não ensina mais isso, a gente desvaloriza o campo das artes. Quando muita música popular, no cinema de entretenimento, que você assiste o filme, dá risada, daqui a pouco, meia hora depois, alguém lhe pergunta sobre o roteiro, você não sabe nem dizer nada. Isso aí é entretenimento. Não é o que a gente chama de cinema de arte. Pode até ser interessante, passatempo. Eu adoro, por exemplo, desenho animado. Acredite se quiser. Eu adoro filme de desenho animado. Aprendi a ver com meu filho. Não perco o último que vi foi Moana. Lindíssimo. É muito bonito. É arte. Mas arte feita para criança, para um infanto juvenil. Estou doida para ver A Lenda da Espada, do Rei Arthur, de novo, que está aí no cinema. Não nego o valor disso, não. Mas vamos dizer, não é um grande filme. Um grande filme é aquele que você não esquece. Como um grande livro. Como um poema que você aprende até a recitar e nas horas importantes de sua vida você lembra do verso. Então, esses se tornam realmente inesquecíveis, né? Enfim, finalmente o conhecimento ideológico. Esse é o pior, porque a ideologia pode ser uma mistura de tudo, de senso comum, de conhecimento religioso, de conhecimento artístico. O que distingue o conhecimento ideológico dos outros é estar a serviço de uma relação de poder. É quando o conhecimento se impregna, aí o Foucault nos ajuda, nas lutas sociais, né, e produz conflitos, negociações, parcerias, etc. Então, para o Araújo, que define bem isso, é um tipo de conhecimento sistemático, sofisticado, coerente, vinculado a uma determinada visão de mundo, que reflete posições na estrutura de poder. É uma dimensão que está presente em todas as formas de conhecimento, pois todas as formas de conhecimento podem ser utilizadas como ideologia para justificar ou para questionar uma determinada relação de poder. Vejam, por exemplo, na religião, não é, como certos grupos fundamentalistas religiosos árabes transformaram os conhecimentos religiosos no fundamento de sua ação terrorista.
Não quer dizer que todos os muçulmanos concordam com isso, de jeito algum. Nem está inscrito lá no Alcorão que todos deveriam fazer o que eles fazem, mas eles conseguem interpretar aquele conhecimento religioso de uma forma que fundamenta as suas ações políticas e violentas, como os missionários justificavam suas ações violentas com relação aos índios, etc., com relação aos chineses, etc., queriam catequizar, né? Não respeitavam a visão de mundo dos outros e tratam de impor a sua. Como os que defendem o criacionismo, vocês já ouviram falar disso? Tem um grupo, né, nos Estados Unidos que defende o ensino. Aqui no Brasil foi o Garotinho e a Rosinha Garotinho, que são evangélicos, queriam introduzir isso também nas escolas do Rio de Janeiro, né? O criacionismo, ou seja, o estudo da Bíblia, que tem uma explicação da criação do mundo diferente do ensino das ciências. E é uma resistência danada na nossa Constituição. A bancada evangélica no Congresso queria mudar até a Constituição, o capítulo 1 da Constituição, e incluir lá que todo poder emana de Deus. Não está na Constituição de 88 isso. O fundamento é democrático, todo poder emana do povo. O povo pode ser até religioso. Isso é garantido pela liberdade democrática. Mas o Estado deve ser laico. Reparem as sutilezas. Não se pode impor uma visão de mundo ao conjunto da população. Nós garantimos a liberdade de cada um pensar como quiser. É uma ideologia política, a democracia. E se confrontando aí com a ideologia religiosa. Não é interessante? Então, diante disso, vamos sistematizar. O conhecimento científico do ponto de vista tradicional, vou apresentar duas visões, né? Ou duas ou até mais. Uma visão mais tradicional da ciência, que foi formada, vamos dizer assim, nos estudos de história da ciência, a partir do desenvolvimento da física, da química, da biologia, das chamadas ciências naturais e das ciências sociais, até mais ou menos o século XIX, que até havia um debate se as ciências sociais deviam copiar, né, o modelo das ciências naturais e buscar as leis que explicavam o funcionamento da sociedade, assim como as ciências naturais tinham encontrado as leis que explicavam o funcionamento da natureza, né, as leis da mecânica, que o Newton lá sistematizou, né, as leis do Kepler para explicar o movimento dos astros. Enfim, havia todo esse debate e há uma visão que é mais contemporânea, mais crítica, que eu vou apresentar depois. Mas, numa perspectiva mais tradicional, o conhecimento científico é visto como baseado na razão, no racionalismo, ou seja, no uso da razão e não da emoção. Emoção é coisa de artista, não é? Razão, ou seja, a nossa capacidade de raciocinar. Aliás, toda criança aprende isso na escola. O que é que distingue o homem dos outros animais? É que nós somos um ser racional. Não é isso? Porque nem todos são, mas enfim. E a gente tem essa distinção, razão e emoção. Não se deixe dominar pelas emoções. Carmen, fique calma, não é? Como eu tive que ficar aqui, não foi você que estava aqui cedo, cheguei e fiquei nervosa, porque deixei as emoções me dominarem. Não, tenho que ficar calma, raciocinar, pensar uma solução para o problema, não é? Repare, é um esforço, porque nós não somos só razão, nem só emoção, nós somos isso, nós somos essa mistura, muitas vezes complexa, né, dessa capacidade de raciocínio, e dessa emoção que, às vezes, nos domina, que pode ser o amor, pode ser a raiva, pode ser o desejo, enfim. Né? E está aí. Né? Mas a ciência é vista tradicionalmente como conhecimento racional. Segundo, empiricismo, é outra corrente filosófica em epistemologia. Ou seja, baseado na experiência, baseado na relação com o real, com o empírico. Não é? Então, a teoria e a empiria, a teoria que é construída cientificamente, ela tem que ser baseada em evidências empíricas. Vocês estão vendo isso hoje,
até na área médica, medicina baseada em evidências, porque está toda uma discussão de que muita coisa que os médicos fazem, na verdade, não tem fundamentação científica, tem muito mais a ver com sua experiência prática, aquilo que dá certo, né, por um empirismo pobre, né, de tentativa e erro, que foi se consolidando ao longo da vida, do que propriamente uma fundamentação científica, entendida como das ciências duras, as ciências que analisam realmente como se dá a fisiopatologia da maioria das doenças. É uma discussão muito interessante hoje na área médica, a chamada medicina baseada em evidência, criticando muito dos procedimentos antigos da medicina tradicional. E o positivismo, aquilo que eu falava, um conhecimento positivo que estabelece leis. Isso vem do positivismo do Augusto Comte, mas essa busca de estabelecer leis, como as coisas funcionam. A pergunta seria essa: por que isso é assim? Quais as causas? Não é? Aí vem a ideia do causalismo, dos fatores determinantes, das leis que regem o funcionamento dos fenômenos, sejam eles naturais, sejam eles sociais. Então, essas são as características que o Araújo aponta para o conhecimento científico visto nessa versão tradicional. Ele busca superar as limitações do religioso, artístico e do senso comum, busca um conhecimento mais confiável, concreto, verificado experimentalmente, busca a ordenação dos fenômenos, a formulação de modelos e leis que explicam o funcionamento do mundo, usa hipóteses e experimentações, utilizando o raciocínio lógico e, por conta disso tudo, busca dominar a natureza. Essa é a principal crítica que se faz hoje a essa ciência tradicional, que buscou desvendar os mistérios da natureza, desvendar os mistérios das sociedades humanas, por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, no fundo, com uma clara intenção de poder. Conseguimos. Repare, por fazer isso é que nós chegamos onde chegamos. Pelo desenvolvimento científico ter sido assim, ou seja, com essa perspectiva instrumental, ou seja, de conhecer para dominar, conhecer para colocar a nosso serviço, para colocar a serviço do progresso material das sociedades humanas, foi que nós transformamos nossas sociedades, daquelas sociedades atrasadas lá, da Idade Média, etc., no que temos hoje, sociedades completamente transformadas pela chamada revolução científica e tecnológica. Não vamos longe, não. Todo mundo aí está com celulares, aparelhos eletrônicos, a própria roupa que a gente está vestindo, as cores das roupas que nós vestimos são um avanço extraordinário da indústria química no século XIX. As cores não eram assim. A gente precisava usar as cores naturais, obtidas através de flores, de galhos, de árvores, etc., de tinturas. Tudo isso, toda essa variedade extraordinária de cores que eu vejo aqui na minha frente, nas roupas de vocês, tem a ver com o desenvolvimento da indústria química a partir do final do século retrasado. E poliéster, algodão, e não sei o quê, e nylon, e não sei o quê, todas essas coisas. E o material que vocês usam nos cabelos, e os óculos, as lentes, os aparelhos eletrônicos, os sapatos, os couros, os plásticos que está em tudo que a gente usa. Então, a sociedade mudou exatamente a partir desse desenvolvimento científico. Tem um filme maravilhoso que eu vou sugerir que vocês assistam, não vai dar para eu passar hoje, que são 6 episódios. É História da Ciência, é um documentário da BBC de Londres, que eu uso com meus alunos de graduação, que é assim, lindíssimo, mostrando, são mais de 6 horas de duração, né? Eu passo em 6 pedacinhos, mostrando todo o desenvolvimento da ciência. Mas essa é a visão tradicional, a visão que levou ao extraordinário progresso industrial, não é? No mundo contemporâneo, mudou a face do planeta, mas também tem criado problemas seríssimos, como o aquecimento global, a destruição das reservas naturais, não é? A criação de megalópolis, grandes metrópoles, ou seja, a poluição atmosférica, a poluição dos solos, a poluição dos rios, e, para citar o mínimo, né, levou até a bomba atômica,
levou as armas químicas, levou as armas de destruição em massa, como a gente hoje pode utilizar. O desenvolvimento da ciência, nessa perspectiva instrumental, de domínio da natureza, levou, por exemplo, à guerra nas estrelas. Não sei se vocês gostam de filme de ficção científica, eu gosto. Hoje a gente tem os drones, né? Então a gente pode mandar uns drones lá para jogar para metralhar uns pessoal lá na Síria, né? No Afeganistão. Repare, não precisa nem mais o soldado estar lá. Isso tudo é parte, né, do desenvolvimento tecnológico produzido pelo desenvolvimento da ciência. O grande avanço, por exemplo, na área médica, é bom citar, porque como eu sou de saúde, né, da imagem, né, dos exames de imagem, que hoje todo mundo faz, parece coisa banal. Vamos fazer uma ultrassonografia, uma ressonância magnética, vamos fazer... Isso tudo é subproduto da pesquisa espacial nos anos 60. A corrida espacial, a tentativa de botar o homem na Lua, a missão Apolo, aquela coisa toda, levou a um extraordinário desenvolvimento da indústria eletroeletrônica, porque os engenheiros precisavam dar resposta a determinados problemas que surgiam a partir do desafio de vencer a resistência da atmosfera terrestre e conseguir orbitar o nosso satélitezinho e ainda fazer descer uma cápsula lá na superfície da Lua e voltar. Porque ir até que podia ir, mas o problema seria voltar. E isso exigiu tantos cálculos e tantos estudos, etc., que na esteira desse negócio surgiu tudo isso que a gente conhece hoje. Na indústria, marca-passos cardíacos, né? E essas microcirurgias com robozinhos, a nanotecnologia, tudo isso veio a partir desses grandes desafios que a humanidade se coloca e que hoje a gente tem, de repente, num pendrivezinho assim, piquitiquito, megabytes de informação. Quem imaginaria isso algum tempo atrás? Vocês são jovens, né? Mas eu tenho 60 e tantos anos. Eu digo para os meus alunos, eu sou do tempo da máquina de escrever, tac, 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 tac. Eu aprendi a datilografar numa máquina de escrever, tac, 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 tac. ASDFG, QRST, lembra? Tic, 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 tic. Olivetti, Hamilton, alguns de nós se lembram disso. Tão fofinha. Mas isso acabou. Isso acabou. Eu via quando aparecer a máquina elétrica, eu via aparecer o computador 386, 486, o Pentium, hoje é notebook, smartphone, tudo no curso de uma vida. É muito rápido para a gente ter uma máquina fotográfica alguns anos. Hoje você está tirando milhares de fotos no celular que depois ninguém olha. Também tem isso. Quer dizer, algumas coisas se tornaram tão fáceis que se banalizaram. E a gente já não dá mais valor àquela foto de família que a gente botava no álbum, que tinha que guardava e depois encontrava os amigos e ia mostrar, porque isso ativava a nossa memória, a nossa imaginação, nossa memória dos afetos, fazia a gente viajar no tempo e se lembrar das coisas boas que aconteceram na nossa vida. Hoje não. Hoje você faz uma viagem de férias, tira 1000 fotos e depois ninguém vê, porque quem é que vai ficar vendo 1000 fotos? Buf. Antes mesmo de voltar, você já... Olha eu aqui, olha onde que restaurante eu estou. Pelo amor de Deus. Aí a vida ganha uma superficialidade, um excesso que gera uma certa superficialidade. Se vocês tiverem tempo, vão dar uma olhadinha nos museus. Estão querendo ativar isso para ver se a gente se lembra. É uma memória coletiva que a gente não pode perder. Meus alunos novos, eu falo certas coisas para eles assim, eles me olham com a cara de paisagem, que aí eu tenho que explicar. Falar de uma máquina dessa para um menino de 17 anos, ele não sabe nem o que é que ele está falando. Vocês ainda estão reconhecendo aí na memóriazinha, no arquivo, no HD de vocês, mas eles não. Eles já nasceram na época do celular, da internet. Pensar uma internet de escada.
Mimeógrafa a álcool. Minha gente, mudou, nosso cotidiano mudou do ponto de vista do cotidiano mesmo, da alimentação, dos transportes, da produção de conhecimento, do acesso a telecomunicações. Hoje a gente tem dentro de casa acesso ao mundo todo através da tela do computador, em tempo real. Você bota aí uma TV a cabo, você pronto. E, ao mesmo tempo, perdemos, não temos o que é mais importante. O que é mais importante, não temos tempo para encontrar as pessoas, para viver a relação com as pessoas, para amar as pessoas, para acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Vivemos nunca como antes, solidão, cercado de gente. Por isso que eu estou aqui fazendo esse ato de amor coletivo com vocês. Não é? Vocês estão, eu estou sentindo um carinho enorme de vocês para mim. O Jair Nilson gosta de esculhambar a gente e diz que hoje em dia, você sabe, Jair Nilson, o professor Jair Nilson, não sei se deu aula para vocês, ele não tem celular. Aí, quando ele quer criticar a gente, ele diz que hoje em dia o ser humano é formado de cabeça, tronco, membros e celular. Ele não tem, ele se recusa a usar celular. É uma atitude radical, mas que é interessante, porque mostra para a gente isso, né? Só para chamar a atenção de que tudo isso teve a ver com o desenvolvimento científico dessa ciência que se desenvolveu a partir do século XVI, XVII, XVIII, que subsidiou a revolução, a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução que aconteceu no século XX, que é essa revolução das telecomunicações, das chamadas TICs, tecnologias de informação e comunicação, que modificaram completamente o mundo contemporâneo, produzindo o fenômeno que o Giddens, um sociólogo inglês, chama de compressão tempo-espaço. O espaço ficou pequeno, porque hoje o globo, o planeta, a Terra, está todo, né, mapeado pelas telecomunicações. Então, a partir do seu computador, você pode estar lá vendo o que está acontecendo lá na Síria, no Afeganistão, na China, não sei das quantas. E o tempo também ficou super comprimido. Por isso, a sensação que a gente tem o tempo todo de que não tem tempo. Que a gente está sempre correndo atrás. Não tem tempo. Né? Essa é uma sensação, chega a ser uma sensação pessoal de que o tempo está acelerado. E isso, aí vem as brincadeiras. O dia teria que ter 48 horas, não consegui dar conta de tudo que tinha que fazer, tive que correr atrás do prejuízo. Essas coisas que a gente vai traduzindo no nosso cotidiano por essa sensação que a gente tem. Enfim, isso vocês vão analisar um pouco no filme também. A partir daí, vários autores têm questionado, têm colocado em debate a questão da ciência. Eu já citei o Bachelard, está ali, ó, o Bachelard quando ainda não tinha cabelo branco. Né? Todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta, legal isso, né? Eu botei ele porque o Bachelard é uma figura interessantíssima, o Gaston Bachelard. Os estudiosos da obra dele dizem que ele tinha uma dimensão noturna e uma dimensão diurna. A dimensão diurna, ele estudava o conhecimento científico. Ele tem um livro famoso chamado A Formação do Espírito Científico, estudando a física, o desenvolvimento da física, e outros livros de epistemologia, etc. E tem também livros sobre poesia. Então, um dos que eu mais gosto, por exemplo, é Poética do Espaço. Estava mostrando outro dia para a Liliana, tem capítulos sobre gavetas, sobre armários, como é que a gente organiza nosso espaço de nossa casa. Tem gente que gosta, né, de uma série de caixinhas, né, de gavetinhas, de estantezinhas, e ele faz uns textos maravilhosos sobre isso, mostrando como isso reflete o nosso espaço interior. Então, ele tanto trabalhava com a emoção, quanto com a razão. Né? Daí é considerado um filósofo que tem essa dupla dimensão diurna e noturna. Mas, para nós, o que interessa é a concepção dele de corte epistemológico, de ruptura com o senso comum, como a Isa tinha chamado a atenção. Outros autores que a gente trabalha é esse aí, o Chalmers, está aqui a figurinha dele, esse livro que eu vou passar para vocês, o que é Ciência Final, e esse livro também, A Fabricação da Ciência, a gente usa no nosso curso de mestrado e doutorado, esses 2 livros. O primeiro eu tenho em PDF, o segundo não, só em papel. E aqui algumas definições. Para o Chalmers, a ciência é uma prática histórica e política
que tem a produção de conhecimento relativamente objetivo como meta programática e pragmática. Ou seja, programática como um programa, quer dizer, um programa de pesquisa, no sentido de responder a um conjunto de perguntas, e pragmática no sentido de que a resposta a essas perguntas devem resolver problemas reais. Então, essa é a perspectiva com que ele define ciência. E vejam que ele diz relativamente objetivo, porque hoje se considera que a dimensão subjetiva, ou seja, das escolhas dos pesquisadores pelos temas, pelas abordagens, é uma dimensão inescapável do processo de produção do conhecimento científico. Você nunca consegue ser completamente objetivo, não existe isso. Nem mesmo nas ciências naturais, nem mesmo na física, nem mesmo na química, nem mesmo nas ditas ciências duras, né? Nas matemáticas exatas, não são exatas. Essa concepção de ciência exata está, inclusive, em discussão. Aqui também tem uma definição que eu gosto muito, que é a do Bourdieu, prática que se exerce em um campo científico com leis sociais mais ou menos específicas. Destaquei ali o conceito de campo científico, porque o Bourdieu é um sociólogo que trabalha com a noção de espaços sociais e campos. Para ele, campo, como o campo científico está definido ali, inclui sujeitos, agentes, não é? Que têm, vamos dizer assim, práticas específicas, hábitos específicos, ele tem o conceito de hábitos, então ele considera a ciência como um campo. Então, quem entra nesse campo acaba aprendendo as regras, as leis, as formas de se comportar, por exemplo, de publicação de artigos científicos, de submeter a avaliação dos pares, de participar de editais, de concorrer a bolsas científicas, de apresentar trabalhos em congresso. Tudo isso cria um determinado modo de ser, né, que distingue os cientistas de outros profissionais de outras áreas. Isso é muito interessante. A professora Lígia Vieira, não sei se deu aula para vocês, ela está utilizando a perspectiva de Bourdieu para entender a constituição da saúde coletiva no Brasil, como um campo científico novo, né, que se distinguiu da saúde pública tradicional. Então, ela começou a ler Bourdieu, foi fazer o pós-doutorado na França, voltou encantada com essas ideias e foi entrevistar fundadores da saúde coletiva, porque todo mundo pergunta, por que saúde coletiva? Por que não saúde pública? Não é? Por que vocês resolveram mudar de nome? A saúde pública é mais antiga, vem lá do Oswaldo Cruz, do início do século. Aqui é o Instituto de Saúde Coletiva. Por que o Instituto chama-se Saúde Coletiva? E a Lígia foi estudar isso usando como referencial os estudos do Bourdieu. É diferente. O contexto de emergência, chamada sociogênese da saúde pública na Inglaterra do século XIX, né, que foi transferida para o Brasil, né, como sendo o papel do Estado nas campanhas sanitárias do Oswaldo Cruz, febre amarela e tal, isso configura uma determinada ação, né, que é diferente do que a saúde coletiva propõe, que é muito mais ampla do que a saúde pública tradicional, que vai além da ação do Estado, mas inclui movimentos sociais, inclui população, educação popular, promoção da saúde. Não é apenas a ação estatal estrita. E pouca gente entende isso. E pensa que saúde coletiva só mudou o nome e, na verdade, é a mesma saúde pública tradicional. Então, enfim, a Lígia não deu aula para vocês, mas se vocês vierem trabalhar aqui no ISC, vocês vão ter acesso ao material dela e é nessa linha. Um outro autor interessante que o Naumar trouxe para a nossa reflexão é o Richard Hort, morreu recentemente, filósofo norte-americano, que chama a atenção para que a ciência é uma prática social que se exerce em um processo de diálogo e negociação destinado à produção de um consenso localizado e datado, ou seja, a produção de verdades relativas e limitadas. O que é interessante nessas três definições? É que todos chamam atenção para essa palavrinha aqui, ó, prática, prática, prática. Ou seja, a ciência é uma prática social, é um trabalho. Então, não é mais aquela coisa do gênio, né? O gênio, o cientista é aquele gênio, um cara dotado de uma inteligência acima do normal, que, de repente, faz grandes descobertas sozinho no seu laboratório. Até que a história da ciência revela a existência dessas figuras. Sem dúvida, o Newton foi um gênio. O Mendel foi um gênio. Quando a gente estuda a vida do Mendel, um monge lá
num mosteiro plantando ervilhas. Vocês conhecem a história do Mendel? É fantástica. Eu estudei um pouco de genética quando estava fazendo o curso de medicina e me encantei com a história do Mendel. Anos e anos plantando ervilhas e as ervilhas nasciam, algumas nasciam lisas, outras nasciam rugosas, e ele queria que todas nascessem lisinhas, porque aquelas ervilhas rugosas eram duras para se comer. Então, ele começou a fazer o quê? O que hoje a gente faz enxertos, né? Fazendo enxertos para poder produzir que todas fossem lisas. E aí chegou, foi experimentando, e chegou às chamadas leis de Mendel, as leis da genética, que, na verdade, o caráter rugoso era recessivo, né, e que o dominante era lisinha, mas que num cruzamento só de lisa com lisa sempre daria lisa, no cruzamento de lisa com rugosa, 25% sairia rugosa. Repare. E se rugosa com rugosa, sempre sairia rugosa. Hoje parece tão simples, mas foram anos de pesquisa para chegar a essas leis. As leis que regem ao próprio comportamento genético de todos os seres vivos. Quer dizer, precisou levar mais 100 anos para que o Watson e o Crick, né, 2 cientistas, conseguissem sintetizar ou construir o modelo da molécula do DNA e mostrar como é que, de fato, essas características genéticas se transmitem de uma geração para outra. Porque a molécula do DNA, no núcleo da célula, quando se parte, não é? E produz o RNA. Vocês lembram isso da genética? O RNA, mensageiro, não sei das quantas, é que se replica lá no óvulo e tem um pedacinho que vem do pai, um pedacinho que vem da mãe. Imagine, é maravilhosa. A história da genética é uma coisa fantástica. Porque aí a gente entende por que os olhos são azuis, por que os olhos são pretos, por que o cabelo é assim, por que a altura, por não sei o quê, papapá, e por que tal doença assim se pode se transmitir geneticamente, por que tal característica, né, das unhas, ou do cabelo, enfim, ou da pele. Coisas que a gente não sabia como, agora a gente sabe. E aí está aí a genética estudando, avançando e produzindo, não é? Produzindo uma revolução verde na agricultura, produzindo maçãs enormes, bananas resistentes a não sei o quê. Isso tudo que a gente está consumindo hoje tem a ver com o desenvolvimento da genética. Não tem mais aquelas maçãzinhas nanicas que a gente comprava na feira do interior há 30 anos. São aquelas maçãs lindas, aquelas bananonas que servem para exportação. Tudo isso é por conta dos estudos genéticos. Desse mongezinho, né, lá do Mendel, Gregory Mendel, lá no século tal, que publicou 2 artigos. Hoje ele não teria um currículo Lattes bom, né? Porque só publicou 2 artigos que ficaram dezenas de anos sem ninguém ler. Eu achei na internet o facsímile dos 2 artigos dele. Não é incrível? A internet tem tudo. Você bota lá, apareceu. A revista que ele publicou lá no final, que ninguém deu valor. E que anos e anos e anos depois foi recuperado. Mas, enfim, é que eu gosto de história da ciência. Enfim, o que tem em comum, então, é o conceito de prática. Prática, é uma prática, é um processo de trabalho, né, que pode envolver muita gente, que não é só mais coisa de gênio, que pode envolver grupos de pesquisadores, comunidades científicas, como diria o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn cunhou o conceito de comunidade científica. Hoje a ciência é um empreendimento social. O Estado financia o desenvolvimento científico, as empresas financiam o desenvolvimento científico. Então, já não é mais uma prática isolada daqueles pesquisadores tipo Galileu, né, Newton, o Darwin. A história do Darwin também é interessantíssima, dedicou a vida inteira a escrever 2 livros, né? A Origem das Espécies, levou, né, 20 anos para escrever A Origem das Espécies, estudando todos aqueles espécimes que ele coletou na viagem que fez pelo Beagle, na viagem ao mundo, ele volta ao mundo no Beagle. Eu comprei A Origem das Espécies. Se vocês tiverem tempo de ler, é uma delícia. É um livro de bolso. O olhar daquele homem é impressionante, porque a gente... Olha, repare, eu ando na orla, vou contar isso para vocês. Eu lendo A Origem das Espécies do Darwin e andando ali na orla de Salvador.
Aí tem aquela vegetação, não tem aquela vegetação ali de restinga. Pois é, todo santo dia eu ando ali, olha a gente vê aquela massa verde, né? Quando eu comecei a ler A Origem das Espécies, eu comecei a perceber que ali tem dezenas de espécimes diferentes. Olha, se vocês olharem, agora o povo deve achar que eu sou maluca, porque aí eu parava lá e olhava, começava a ver o tipo das folhinhas, sei o que, a cor das folhas. Meu Deus, o Darwin via isso. Percebe? Ele via. A descrição que ele faz no diário de viagem dele é isso. Ele via essa diferença. Então, para ele, não era uma coisa, sabe, como a gente, uma grama, não. Ele podia parar ali 1 hora e ver que tinha uns vermezinhos, que tinha uns besourinhos, que tinha umas formiguinhas, que tinha uma formiguinha preta, tinha uma formiguinha marronzinha, que de repente tinha um mosquito assim, assado, passava um mosquito zumbindo no ouvido dele, e ele coletava um pedacinho, outro pedacinho, e levava para o navio e fazia o desenho, hein? Guardava o pedacinho da planta, pegava um insetinho, ressecava, e está tudo ali. E eu olhando, meu Deus, o Darwin esteve aqui na Bahia, parou aqui e olhou tudo isso, e a gente não vê. A gente vai passando e não vê, não observa. Não é? Parar numa janela, olhar as árvores ali, sei lá, que tem. E não é só a beleza, não. É a história que está embutida nisso aí. Você tem a história, você tem a sociologia, você tem a história política aqui, tudo cristalizado, né, nas paisagens do nosso cotidiano. E a gente não tem tempo, não para pensar nisso. O cientista, o olhar do cientista é diferente por isso. O Darwin podia fazer a viagem dele, tomando lá umas pingas, conversando com o capitão e tal. Só que ele não, ele saltava e observava tudo. E descreve no livro dele, por exemplo, a areia, o formato da areia. Se a areia era fininha, branquinha, como em algumas praias aqui do Atlântico, ou se era uma areia grossa, escura, como nas praias do Pacífico. E eu só percebi isso quando eu estive numa praia do Pacífico. E é completamente diferente das praias do Atlântico. Percebem? E ele, quer dizer, essa é a diferença, é aprender a olhar, né? Então, e aqui é um autor, já falecido também, o Samarra, que tem esse livro, que a gente usa também no nosso curso, de epistemologia e metodologia, em que ele conceitua a ciência como um modo de produção de conhecimentos. Ou seja, a ciência é uma forma de produção de conhecimento. Não é só um tipo de conhecimento, como diria Araújo. Repare, veja, isso é importante, hein? Até agora eu disse para vocês, a ciência é uma forma de conhecimento, diferente do filosófico, do religioso, do artístico, Aí o Samarra vai um pouquinho além e diz, não é só uma forma de conhecimento diferente, é um modo de produção diferente. Ele usa um conceito, inclusive, da economia. Modo de produção é um conceito da economia política. Modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção socialista. A ciência é um modo de produção. Como é que se produz conhecimento? Quer dizer, ele usa a metáfora da produção para analisar o conhecimento científico e diz, todo mundo pode produzir conhecimento. É só aprender a fazer isso. Todo mundo pode ser um trabalhador da ciência. Não precisa ser um gênio. Cada um pode participar do processo de produção de conhecimento científico, mesmo que seja apenas como um pesquisador auxiliar, alguém que participa de um grupo de pesquisa. E a ciência, cada vez mais, no mundo contemporâneo, é um empreendimento social, desenvolvido por grandes grupos de pesquisa, muitas vezes em redes internacionais de pesquisadores, e é preciso, então, a gente pode entender o que ele chamou a cadeia produtiva do conhecimento. Lembra? A cadeia produtiva para produzir um carro. Não existe isso? Vem lá do Taylor e do Fayol. Ele diz, da mesma forma, a gente pode produzir conhecimento caso a gente siga os passos dessa cadeia produtiva. Por isso que ontem eu sistematizei os 10 passos da cadeia produtiva para a elaboração de um projeto. Depois teriam mais uns 10 ou 20 ou 30 passos para executar o projeto, depois mais uns 10 ou 30 passos para redigir o artigo científico, a dissertação ou a tese. Eu vou ficar nos 10 primeiros passos, entenderam? É só hoje. Depois vocês me chamam de novo. Vou fazer um intervalozinho de 10 minutos
para a gente voltar para a segunda parte, porque nessa segunda parte eu vou problematizar um pouquinho o sujeito, se todo mundo pode fazer ciência, então todo mundo pode se tornar sujeito do processo de produção do conhecimento científico, o que é que está se pensando sobre esse sujeito, sobre esse cientista. E aí tem uma reflexão da professora Lília muito boa, até algumas coisas sobre metodologia e o que eu quero fazer. Tá bom? Então vamos fazer um intervalo de 3, todo mundo se levantando para fazer um alongamento.